Muito bem. Temos algumas questões aqui e outras que estão chegando aí pelo WhatsApp, mas estou aqui explicando aqui para o William que ele é o que mais apanhou aqui. Porque, como ele se propôs a fazer uma leitura mais generalista mesmo, né, de mostrar um mapa disso tudo e preferir alguns recortes e não outros, surgiram outros que você deixou de fora. E aí, por que deixou isso de fora? Mas, assim, primeira pergunta para ti, para começar, e aí nós não podemos estender muito, que nós vamos acabar, no máximo, 5 horas. Certo, presidente? 5 horas, nossa previsão é 5h30. 5 horas é bom. Quer ficar até 5h30 aqui? A gente fica. Brincadeira. Mas a previsão era mais ou menos isso aí, 5h30, mas essa turma aí... Vamos lá, primeiro então, para ti? Até que ponto precisamos defender o Evangelho? E se precisamos defender o Evangelho, quais são os critérios para que isso aconteça? Difícil essa pergunta, né? Porque a pessoa aqui, porque você falou de apologética, apologia, para fora da igreja, para dentro da igreja. Então, se nós temos que defender o Evangelho, primeiro, né, quem somos nós para defender o Evangelho hoje, no Brasil? É tudo hoje, tá? Tudo agora. E a questão é, até que ponto precisamos defender o Evangelho? E se precisamos defender o Evangelho, quais são os critérios para que isso aconteça? Bom, a minha fala da defesa do Evangelho, ela foi relacionada ao período da patrística, em que a sociedade não sabia nada do Evangelho. Ninguém sabia nada, então estava começando naquele momento. As pessoas de fora não sabiam que o cristianismo era, como eu disse, um grupo, uma seita dentro, que era no início, né, dentro do judaísmo. Então, naquela sociedade que estava tentando discernir o que era aquilo que estava surgindo, que não sabia absolutamente nada e tinha uma visão muito distorcida, equivocada, é nesse sentido que a apologia se fez necessário. A defesa do que era o Evangelho numa sociedade que não entendia absolutamente nada e estava distorcendo o Evangelho, certo? Agora, é uma inocência você achar que o Evangelho não deva ser defendido nesse sentido. Ele precisa, de fato, ser defendido, né? Ele não precisa de defesa nenhuma no que diz respeito àquilo que ele é. Como eu disse no final da minha palavra, Deus é dono do Evangelho. O Evangelho vai prosperar porque Deus está na frente. Agora é interessante, concluindo aqui, que nos dias de hoje, apologia do Evangelho nos dias de hoje, a gente não precisa fazer uma apologia de um modo geral, no mundo que a gente pode chamar de livre, ocidental, mas precisa ser feito no mundo ocidental uma diferenciação do que é Evangelho, porque a sociedade está olhando, é tudo evangélico. Se tem um camarada pregando lá, coisas absurdas, a mídia, todo mundo está dizendo, isso é Evangelho, você é isso, você é aquilo. Eles não estão fazendo uma leitura, sabendo diferenciar. Há um grupo já mais consciente, que consegue dizer, não, você vê isso na própria fala de alguns pensadores que vão na televisão, não vou citar nomes aqui, e eles já têm uma maturidade para poder diferenciar. Olha, é comum você ver na fala de algum desses filósofos, de algum desses pensadores, em entrevista aos canais mais famosos de televisão, eles dizerem o seguinte, não, mas isso é uma leitura equivocada. Por quê? Porque os pentecostais, ou os cristãos históricos, protestantes históricos, eles não têm esse tipo de posicionamento. Esse é um posicionamento que vai surgir. Então, você vê uma pessoa que não é cristã, conseguindo fazer uma leitura mais acurada do que é o Evangelho, e fazer essa divisão. Mas, de um modo geral, não tem essa divisão. As pessoas, você é crente, e põe tudo no mesmo balaio. Então, nesse sentido, é necessário uma apologia do Evangelho que a gente crê e daquilo que não é o Evangelho, né? Não sei se eu respondo. Sim. Você fica à vontade, tá? Se você quiser também compartilhar da mesma. Como você usou bastante a Bíblia, esse povo aí não quis fazer pergunta de Bíblia, não, tá bom? Mas nada, tem algumas aqui, não, como ele fez mais a questão de história, né? Tem mais aqui para o Quintela. Bom. Mas ele estava falando, né, dessa questão da gente ter que explicar, né, para quem é de fora, explicar que focinho de porco não é tomada, né? Às vezes você fala, você é crente, tá, você é daquela igreja que pede dinheiro na televisão, né? Então é esse tipo de coisa que às vezes aparece no dia a dia, né?
É a coisa mais normal, por exemplo, você vai lá comprar o carro na loja, ou você vai comprar o teu terno, o que você vai? Eu sou pastor. Você vai falar, não, o que a pessoa vai pensar quando eu digo que eu sou pastor? Aí fala, não, o que você faz? Eu sou pastor batista, eu sou pastor assembleiano. Você vai ter que não sei, de alguma maneira você tem que caracterizar aquilo que você faz para desconstruir na cabeça da pessoa aquilo que ela está pensando. No mundo, quando eu estava lá como missionário no mundo muçulmano, se você fala que você é cristão, se você falar que você é missionário, sabe o que é um missionário na cabeça da maior parte dos islâmicos? Pelo menos até recentemente é que você, de alguma maneira, é conivente com todo o pacote cultural ocidental e que você tem um viés ligado direto com a política dos Estados Unidos e você está lá para subverter a ordem. E você não tem moral nenhuma. Então, você é isso? Não é. Tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Legal. Maxwell, você considera que o testemunho pastoral de pastores que tem importância social, capital, aquele que quando fala, a massa já, né? Tem feito bem para a proclamação do Evangelho no Brasil? Essa pergunta é boa, hein, cara? Boa. Essa pergunta é boa, hein? Aquele que tem capital social, você colocou o Pierre Bourdieu aí na roda. Tem ou não? Eu acho que tem um esforço muito grande dessas lideranças de conseguirem capital político, né? Adquirir certo capital político, ter influência nos meios políticos, né? Eu penso que talvez o pastor que tenha mais influência no que diz respeito à proclamação do Evangelho em si, é o pastor que trabalha lá na ponta, lá na comunidade, lá na periferia, que consegue dar conta de atender os problemas, as demandas que surgem lá no dia a dia, né, das pessoas que estão envolvidas ali, né? Então, o fulano de tal está desempregado, enfim, é um migrante recém-chegado a determinado lugar, né? E encontra acolhida ali na igreja, é o pastor que vai socorrer, tem alguém que está passando mal em casa, o pastor vai lá. Esse acaba, acho que conseguindo um capital maior, né, no que diz respeito a mostrar o que é evangelho, não que tudo que seja feito nas periferias, né, seja perfeito e tal, né, tem muita coisa, né, que aparece de ruim nesses ambientes, mas estou dizendo que às vezes esse que não tem essa projeção nacional acaba conseguindo um espaço, né, muito mais adequado ali, né, para a manifestação do Evangelho. Eu acho que grande parte dessa liderança que tem esse capital social muito grande, acaba tentando transferir, né, e o Bourdieu fala disso também, né, transferir o capital de uma área para outra, né, essa transferência do capital religioso para o capital político. Então, né, na sua opinião, eles não estão fazendo bem nenhum a proclamação do Evangelho? Não. Então tá bom, está respondido. Tá bom. Quintela, tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. O Evangelho proclamado por uma igreja, vimos que o Evangelho que temos hoje é fruto de uma construção histórica e de uma vasta pluralidade de interpretações hermenêuticas, como você colocou aí, fez todo o histórico, né? Porque vemos hoje nos seminários, e aí também como você é diretor acadêmico de um seminário batista, de uma faculdade batista, uma espécie de eliminação de outras compreensões teológicas e o privilégio, ou privilegiar apenas aquelas que se encaixam mais com o corpo de docentes e tal. A pergunta quer dizer o seguinte: se o Evangelho tem essa pluralidade toda, ou melhor, a história tem essa pluralidade toda, por que predileção por algumas interpretações, por algumas visões dentro da história, e não a leitura de outras? Se não entendeu, replica o quê? Não, eu acho que eu entendi. Bom, em primeiro lugar, porque eu não conheço, a não ser que é um seminário livre, mas se o seminário pertence a uma denominação, seja ela batista, seja ela Assembleia de Deus, você tem que defender os valores daquela denominação, aquilo que se crê.
Não vai esperar que alguém que vá num seminário luterano, seminário de qualquer outra denominação, vai defender os valores da Assembleia de Deus, ou vai defender os valores batistas. Então, se a pessoa está indo para uma faculdade batista, nós, por exemplo, professor de teologia sistemática, o professor de história do cristianismo, ele vai passar um espectro das diferentes possibilidades, das que existem, mas, evidentemente, ele vai pautar por esse viés. Por exemplo, isso se reflete na escolha de uma teologia sistemática. Qual que é o livro, o texto que está sendo adotado? Eu não posso esperar que, por exemplo, alguns livros que nós adotamos como livro-texto das nossas disciplinas sejam os mesmos adotados pelo seminário da Assembleia de Deus. Tem coisas que nós vamos convergir, mas tem coisas que nós vamos divergir, porque isso faz parte da nossa identidade denominacional. A consciência de que a nossa hermenêutica, a nossa interpretação é resultado de um processo, não descaracteriza aquilo onde você se encontra no momento. Essa é a minha consciência. Eu sei que eu sou resultado de um processo histórico, mas eu sei que eu sou batista. Aquilo que desembocou, e essa é a minha faceta, essa é a minha crença. Né? Então, eu vejo assim. Continuando, porque é a mesma pergunta, continua contigo. Vimos que a interpretação do Evangelho, de certa forma, reflexo da ênfase do seu tempo, patrística, escolástica, reforma, etc., como você apresentou. E que nós praticamos um Evangelho fruto de toda a história. Né? E ainda, o próprio texto canônico tem 4 narrativas com ênfases diferentes para falar a grupos diferentes. Aliás, foi a palavra do Paulo On, agora de manhã, que ele fez um histórico sobre a leitura bíblica dos evangelhos dentro dessas perspectivas diferentes, Mateus, Marcos, Lucas, assim por diante, até chegar nos 4 autores que ele colocou lá. Bom, aí vem a pergunta. Pensando num ser humano múltiplo, criado por um Deus ilimitado, podemos considerar que esta pluralidade de interpretação do Evangelho não é um problema, mas um projeto de manifestação da multiforme sabedoria de Deus? São 2 coisas distintas. 2 coisas distintas. Você entendeu aqui, né? Eu acho que eu entendi. Depois você me corrige se eu não estiver no caminho certo. A pessoa corrija, né, quem fez a pergunta. São 2 coisas distintas. Irmão, aqui é anônimo, ninguém vai te manifestar. Tá bom, então. Não tem nem nome aqui. Manda outra aí de novo, então. Se quem sabe é aquele ali. Serginho, ele que manda para mim. Tá bom, então. Se entendi corretamente a abordagem, a pergunta, então, são 2 coisas distintas. Uma, agora a gente falando aqui, reformulei de novo. Porque assim, a pessoa que fez aqui está dizendo o seguinte: se nós temos essa pluralidade de interpretações, de vivências, né? Se nós temos essa multiforme, isso não seria um problema, mas seria uma multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada de várias formas, é o que vai também combinar com aquilo que o Maxwell colocou aqui, fazendo a leitura de Atos capítulo 15. Ali nós temos várias expressões culturais, mas não seria então a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a pluralidade, como você colocou, não seria um problema. Mas seria algo da própria manifestação de Deus. Talvez a pessoa entendeu que, do jeito que você apresentou, você estava sendo meio que colocando a situação de que a pluralidade não é tão boa assim, porque existia várias. Então, são 2 coisas distintas. Então, a primeira é o seguinte, a questão que nós chamamos lá dos evangelhos sinópticos, a possibilidade do indivíduo receber a narrativa, receber aquilo que tem que ser compartilhado, que é o evangelho, como ela recebe aquilo. Então, isso não tem como você generalizar, cada indivíduo recebe o Evangelho, tem a sua experiência com o Evangelho, aquilo que o Espírito Santo faz. Então, você tem, Deus não anula, uma é a maneira de apresentar o Evangelho do Marcos, a outra do Mateus, a outra do Lucas. Só que tem que distinguir isso daquilo que é o Evangelho. O fato de eu ter a possibilidade, Deus permitiu ao indivíduo a sua expressividade, possibilitando várias abordagens do Evangelho, não é autorização para a proclamação de um outro Evangelho. Você está entendendo? É muito diferente. Uma coisa é você ter, a Bíblia tem os 4 Evangelhos, mas existiam inúmeros Evangelhos que foram, como eu já disse lá no Evangelho de Lucas, ele fala, visto que muitos empreenderam a narrativa e que não foram aceitos pela igreja. Por que não foram aceitos? Porque eles não retratavam aquilo que era o Evangelho de fato. Então, existe dentro daquilo que é a ortodoxia, a interpretação
daquilo que é individual, mas sem faltar com aquilo que é a verdade. Se nós temos aqui, por exemplo, só para encerrar, se todos nós somos testemunhas oculares de um evento que acontece aqui lá fora, é aquilo que é usado no próprio campo jurídico, né? O juiz vai analisar a causa, aliás, para saber se de fato algo é verdadeiro ou não, quando chama as testemunhas, se as testemunhas estão falando e está batendo ipsis literis o que elas estão falando, não é considerado. Por quê? Já está vendo que elas têm algum plano em comum, articulado, porque é impossível o ser humano experimentar uma determinada vivência e situação E ver a mesma coisa. e depois chegar e querer narrar igualzinho. Não, cada um vai ter a sua leitura. Por quê? Eu vi, eu sei, eu sou dono daquilo que eu vi, do meu testemunho. Eu vou falar o testemunho com as minhas palavras, do meu jeito. Mas isso mostra que o fato verdadeiro aconteceu e que eu estou sendo testemunho, Lara está sendo testemunha, você está sendo testemunha. Agora, se o camarada chega falando uma outra coisa, não, você não está testemunhando, você não ouviu o evento. Você não é testemunha legítima do evento, porque o que você está falando, qualquer testemunha legítima não vai falar isso. Ok. Agora, essa é boa para você, viu? Você considera que a sua denominação abdicou da pentecostalidade quando decidiu fazer profecias para políticos? Você percebe que sua denominação mudou alguma coisa depois disso ou não? Só uma, assim, Olha, e a segunda parte é se você Tem a percebe... segunda parte ainda. Se você percebe que sua denominação mudou alguma coisa depois disso ou não. Você sabe que aconteceu aí em 2018, 2022, de usar a unção do Espírito Santo para profetizar sobre política e tal. Então, meu irmão, você tem propriedade aí para falar. Mas viu? está fácil de responder. Se eu acho, sim, pronto. Então você já respondeu assim de boa, né? Mas é assim, o que eu acho que mas eu acho que o que aconteceu, e fazendo uma leitura sociológica, histórica disso tudo, né? Os pentecostais eles começaram a ganhar projeção e tudo começou por conta da projeção numérica. Projeção numérica, os pentecostais cresceram e cresceram muito. E paralelo à questão da institucionalização do movimento, que acontece com qualquer denominação, começou a ter-se esse interesse em ocupar espaços políticos, né? E aí acabou caindo nesse erro, sim, eu concordo plenamente com quem fez a pergunta, né? Uma negação do princípio da pentecostalidade, usar a questão dos dons do Espírito Santo, a questão da profecia, desvirtuando, usando isso para fins políticos, sem dúvida alguma. Mas eu acho que isso é fruto da institucionalização do movimento que acabou perdendo, né, esses princípios que eram defendidos lá atrás. Então, eu concordo, assim, não tenho muito o que discordar da questão. Sou um assembleano crítico a esse uso que é feito da questão da pentecostalidade. Beleza. Aí, continuando com você, Max, considerando que a igreja primitiva, na igreja primitiva, o evangelho reage, primeiro, à demanda das viúvas estrangeiras e às rotinas culturais dos gentios. Você usou capítulo 6, capítulo 13 de Atos. É possível considerar que, apesar do evangelho ser único, como o Quintela aqui tem reafirmado, independentemente em si mesmo, ele reage, responde a novidades do tempo, culturais e sociedade? Sim, sem dúvida. O Evangelho ele tem essa característica, né, de conseguir responder às questões de diferentes culturas. Aliás, em termos de pentecostalismo, um dos elementos que nos ajudam a entender o crescimento do pentecostalismo em diversas partes do mundo é justamente a capacidade do pentecostalismo com a sua adaptabilidade às culturas locais, né? O pentecostalismo ele não é único. Falando, por exemplo, da questão das Assembleias de Deus que eu falei, né, e é o que eu defendo na minha tese, né, a Assembleia de Deus, ela cresceu justamente enquanto ela se fragmentou. À medida que ela foi se dividindo internamente, ela conseguiu atingir diferentes públicos, adaptando-se a diferentes realidades.
Então, se tem igreja onde se bate palma no culto, tem igreja onde não bate palma no culto. Tem igreja que tem usos e costumes, tem igreja que não tem usos e costumes, né? E essa múltipla adaptabilidade permitiu que ela pudesse chegar a diferentes públicos, né? A diferentes públicos, né? Agora eu estou falando na questão da denominação. Agora, no que diz respeito ao Evangelho, eu penso sim, que o Evangelho ele tem essa capacidade, e o livro de Atos dos Apóstolos mostra isso. O Evangelho dava respostas à igreja de Jerusalém, mas dava respostas à igreja que estava nos confins do mundo, né, que talvez entendido ali como Roma, né, que termina Atos com o Evangelho chegando em Roma, apontando que ele teria respostas também para as questões apresentadas em Roma. Legal. Quintela, o que falta para alguém que estuda teologia, né, para que tenha um impacto nas discussões teológicas ao redor do mundo? E aí, a segunda parte da mesma pergunta é: quais são os maiores desafios dos seminários atualmente para a formação desses pastores que possam ter maior impacto nas discussões teológicas, sociais, enfim, no mundo? Ou seja, mais ou menos uma teologia pública que o seminário, a faculdade pudesse fornecer para que o pastor ou o teólogo pudesse ter uma maior inserção, ter argumentos para a conversa, o diálogo numa sociedade assim. Você, aqui é a opinião como um diretor acadêmico de uma faculdade batista. Eu penso o seguinte, que além da formação básica, que é necessária, uma formação de qualidade, nós temos pensado na questão da matriz curricular. Muitos pastores têm procurado, olha, a matriz curricular, nós vemos que ao longo das décadas sofreu uma alteração. Lá atrás você tinha uma matriz curricular que contemplava mais matérias do caráter denominacional. E elas foram sendo substituídas por matérias outras por conta de exigência, ou do MEC, etc. e tal, né? Você pega, por exemplo, lá atrás, então tinha retórica, tinha outras coisas que eles consideravam importantes. Eu estava conversando até com o pastor Irlande sobre isso, né? Levamos ele lá em Campinas para dar uma palestra sobre essa questão do valor da oratória, da retórica, que é uma coisa importante, né? Que tinha lá atrás, que hoje você não vê, não tem como você contemplar isso dentro da grade, certo? Então, pensar numa grade atualizada hoje, dentro do nosso momento que a gente está vivendo, a sociedade, que realmente as disciplinas que são fundamentais, que não podem ser mexidas de jeito nenhum, que elas têm que estar lá contempladas, mas disciplinas que venham agregar ao currículo desse seminarista, desse futuro pastor, de maneira que isso faça sentido, né, reverbere no ministério que ele vai atuar. Essa é a primeira coisa na parte básica. A segunda coisa seria no que diz respeito à pós-graduação. Então, você tem um leque maior dos cursos de pós-graduação que ajudem a pessoa nessa área, especificamente, da formação do teólogo público. Agora, o que falta, que a gente precisava, de fato, a consciência, eu penso aqui, Alonso, eu não sei como é o caso na parte da Assembleia de Deus, né? A gente vê lá muitas pessoas que, no caso do Ezequias Soares, outras pessoas que são estudiosos, gostam de estudar e vão. Então, a gente vê até uma grande evolução que aconteceu na parte da Assembleia de Deus, do ponto de vista teológico, né, se você compara lá atrás e hoje. Mas isso tem muito a ver com promover um espírito acadêmico, né? Vou pegar homens acadêmicos que você citou aí, mas promover assim esse desejo, o interesse de estudar teologia e capacitar para, usando essa expressão que você falou aí do Van Hooser, do teólogo público. Porque aí tem uma série de questões. Tem que ter o conhecimento da teologia profundo, né, de várias áreas, mas também saber fazer a tradução disso para a sociedade. Porque tem muitas pessoas que têm um tremendo acadêmico, conhece muito, conhece bastante, você vai conversar com a pessoa, mas quando chega na hora de traduzir esses valores nossos cristãos com profundidade na arena pública, vai conversar com o padre, com o jornalista, com outra coisa, às vezes não consegue, né? Então, depende de um melhor treinamento, eu concordo enquanto diretor, mas depende também
da própria promoção para que haja interesse, as pessoas decidam se interessar por isso. Aí eu encerro aqui a resposta, talvez é uma perspectiva que, eu não sei como os irmãos veem isso, mas essa questão do incentivo é importante da própria autoimagem do pastor. Como o pastor se vê no século XXI, hoje, no nosso dia? Qual a imagem do pastor? Quais as funções que eu tenho que realizar? Se você pensar no pastor que estava lá no século XVIII, ele tinha uma perspectiva do que era pastor, da sua atividade social, aquilo que ele tinha que fazer na igreja e com ele diante da sociedade. Me parece que isso também é uma questão histórica que vai mudando. Hoje o pastor tem uma diferença do que ele faz, até entra em conflito com as igrejas, porque a igreja fala, olha, o pastor que começou aqui, ele fazia isso, hoje o pastor não faz. Entendi. Então, ter essa leitura, convicção e poder trazer essa resposta para a sociedade. Legal. Max, olha só, falando aqui da sua denominação, 2 perguntas, tá bom? Primeiro é que, como a sua denominação tem tratado a diversidade de interpretações do Evangelho? Sabemos que sua denominação tem a CPAD, que é uma coisa assim, espetacular no sentido de propaganda, de publicação, de mídia, né? E tem uma capilaridade muito grande nas igrejas da sua denominação. Se o tema chega, como tem tratado isso? Primeira pergunta, tá bom? Segunda pergunta é, quais são os consensos que os pastores poderiam ter hoje? Aí, como fala de pastores, por exemplo, está sentado de um lado de um pastor que é batista, Paulo On, presbiteriano, Ziel, metodista. Quais seriam o consenso? Existe algum ponto que pode ter consenso entre pastores de diferentes denominação ou não? Ok. Com relação, né, essa questão da diversidade de pensamentos teológicos, eu estou vendo que está começando a aparecer um avanço nesse sentido nessa geração que está vindo aí, né, que está se envolvendo no estudo da teologia, enfim, tem uma história bem particular da relação das Assembleias de Deus com a teologia, né? A teologia era vista nos primeiros séculos como uma coisa assim eminentemente prática, né? Jesus está voltando logo, então não adianta fazer um curso teológico, vamos fazer uma semana teológica, uma semana bíblica, como era dito lá no começo, de preparação dos obreiros, de preparação. Então, existia um preparo teológico, mas muito mais, como que eu posso dizer, né? Muito mais concentrado, rápido, pensando nessa ação efetiva da evangelização e sem pensar-se numa formação, né, a longo prazo. Isso acabou criando um vazio, né, na história da denominação, que fez que, a partir de determinado momento, muitos jovens interessados na teologia fossem estudar em outras denominações, batistas, presbiterianos e assim por diante. Então, você teve um grupo de teólogos assembleanos, uma parte acabou migrando também para as denominações, e outra ficou e fomentando, né, essa questão, e parece que a gente está vendo uma reação, né, nessa questão de uma proposta de ensino teológico mais robusto, embora ainda com muitas deficiências, enfim, e eu acho que talvez essa geração que está se preocupando agora, né, com o estudo da teologia, esteja um pouco mais aberta a fazer esse diálogo com outras confissões, né, mas eu acho que existe ainda um caminho muito grande que precisa ser trilhado ainda neste momento, né? Não é em todos os espaços da denominação que a gente consegue sentar e ter uma conversa aqui como essa, né? Falando de outras posturas, enfim, há um embate. É que Batista é aberto ao diálogo mesmo. Já. Querendo ou não. É aberto a diálogo, mas não é em todos os espaços, né, que a gente consegue isso, né, e aí tem todas as questões relacionadas às diferentes, os conflitos entre gerações. Então, ao mesmo tempo que em alguns momentos a gente vê um pensamento teológico bastante profundo, né, às vezes vai se chocar com uma interpretação bíblica totalmente equivocada lá da década que tem diferentes tempos históricos convivendo na Assembleia de Deus. Você tem uma interpretação da década de 70 no mesmo culto que tem uma interpretação baseada
nas discussões teológicas mais recentes. E isso estão convivendo, né, em todo o tempo. Então, mas eu penso que há um caminho aí que há a ser trilhado, talvez essa nova geração consiga trilhar aí por esse caminho. Eu esqueci qual é a segunda A pergunta. segunda pergunta é se você entende que possa haver consenso, porque a sua fala no final foi que havia consenso. Sim, sim. Nessa questão de Atos, pode haver algum tipo de consenso entre pastores, diferentes denominações, por exemplo. Perfeito. Eu penso, A política não é, né, irmão? Não. Ou talvez sim, né? Talvez sim. É um ecumenismo político por aí, né? A gente viu pastores de diferentes denominações abraçando o mesmo projeto político, né? E às vezes grupos que estão se degladiando, né, em outras áreas, né? Mas enfim, mas não que isso seja positivo, né? Mas a gente viu isso acontecendo Aqui a também. pergunta é no sentido de tradição cristã. Não, claro, sim. Né? Existe alguma coisa que pode ser consenso entre... Eu penso que quanto maior é a igreja, né, parece que o consenso ele é menor. Pelo menos a experiência que eu tive, tanto enquanto atividade ministerial, quanto a atividade de pesquisa acadêmica, parece que quanto mais você vai para os lugares em que as igrejas são menores, quanto mais para a periferia você vai, há uma proximidade maior entre as denominações. Porque parece que as grandes igrejas, os grandes templos, se bastam a si mesmos. Então, não tem necessidade de dialogar, né? Porque uma grande igreja sede de determinado ministério vai dialogar? Não, ela se basta. Agora, quando você vai para ambientes de maior vulnerabilidade, onde você tem várias igrejas, comunidades menores, parece que há uma necessidade de proximidade entre uma e outra. Eu acho que há uma facilidade muito maior da convivência ou do diálogo entre um pastor assembleano, um pastor metodista, enfim, pastor de outra linha, nesses ambientes, né, de periferia, onde as igrejas são menores, onde parece que há essa necessidade do suporte de uma à outra. Mas parece que quanto mais institucionalizado, quanto maior, parece que o desafio ao diálogo com outras tradições é maior. Então, o que poderia então ser consenso são as necessidades locais que podem... As necessidades locais. Ok, isso é interessante também. Ele quer te fazer uma pergunta. Geralmente o painelista não faz pergunta para o outro, mas eu vou abrir essa exceção aí para ele. Não, só esclarecimento dentro da tua experiência. Você citou aqui que os pastores, no começo, tinha uma palestra bíblica, algum estudo, uma semana, alguma coisa, e depois eles começaram, por essa lacuna, irem para os seminários presbiterianos, batista, metodista, etc. Essa geração dos assembleanos que se formou nos seminários batistas, de outras denominações, vocês conseguiram perceber que houve algum impacto, de alguma maneira, na Assembleia de Deus, por conta que eles vieram com uma outra formação? Sim, assim, eu falei que houve essa ida, né, para os seminários, mas também não foi algo assim tão, numericamente tão forte. Por quê? Né? No seio das Assembleias de Deus, por exemplo, a formação teológica, ela não é um requisito para ser pastor, né? Então, assim, não é que você tem que procurar uma formação teológica para exercer o ministério. Então, esse grupo que migrou muito mais por um interesse particular, né? Uma busca pessoal, né, da formação, e pelo menos eu tive essa noção que talvez esse grupo que migrou, né, nessa fase aí onde tinha esse vazio, talvez a maior parte deles não fosse de obreiros, não fosse de lideranças, mas eu vejo assim, a juventude que teve acesso a um ensino superior, que não se tinha nas décadas anteriores, e que quis agregar a sua formação superior, o conhecimento teológico, e foi para outras denominações, né? Mas mesmo assim, não sendo um movimento aí da liderança, enfim, algum impacto teve, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que acabou chamando essa atenção para uma estabilização, né, ou para o estabelecimento de uma educação teológica própria. Isso, um investimento. Legal. Obrigado, senhores. Quintela, Maxwell, obrigado a todos aí que acompanharam
até agora nosso papo. E aí o presidente, eu acho que ele está ali tomando café, mas ele vai encerrar, então vamos dar uma salva de palmas aqui para os dois, tá bom? Obrigado mesmo.